Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Meu pastor gosta de me pôr no fogo. Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. Pastor Jerry, quando me falou que eu ministraria a palavra no domingo de manhã, ele falou para mim, aquela mensagem lá que já está ardendo no coração, aquela. Eu falei, tá bom, Senhor, aquela. Vamos naquela, então. Eu vou convidar você a me acompanhar, Gênesis, no capítulo 4. Eu vou ler apenas alguns versículos com vocês. A minha versão começa dizendo assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. E aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Amém? A igreja pode se assentar? Esses versículos que nós acabamos de ler são versículos que no início da minha conversão me ensinou muito sobre essa parte do ofertório. Eu já disse aqui algumas vezes, é uma coisa que eu converso muito com o Samuel. Quando eu me converti, eu tinha muito medo de aprender errado, de ouvir da pessoa errada. Então eu busquei muito em oração entender algumas coisas, e o ofertório era um deles. Eu pedia para o Senhor me explicar por que eu ofertava. E, gente, eu vou fazer uma pausa aqui só para falar assim. Não é porque eu achava que o pastor da igreja pegava o dinheiro. Não é porque eu não queria ofertar. Não é, eu não queria fazer por fazer. Eu queria entender o porquê eu fazia. Então eu pedi que o Senhor me explicasse por que eu ofertava. Eu pedi para o Senhor me explicar por que eu ceiava uma vez por mês. Eu pedi para o Senhor me explicar por que o feminismo era errado, porque eu me converti aos meus 23 anos. Então eu já andava com uma galera onde o feminismo era normal, o homossexualismo era normal, o aborto era normal. Eu vim de um contexto onde essas coisas eram muito comuns. Então eu queria entender na palavra do Senhor a razão pelo qual eu fazia aquilo ou eu não fazia aquilo. E esses versículos que nós lemos de Caim foi um dos primeiros que me ensinou sobre oferta. Que me ensinou que o Senhor olha não somente para a oferta, mas para o ofertante. Para quem está ofertando. E que o Senhor não recebe qualquer oferta, porque não é o ofertar pelo ofertar. Não é o dar pelo dar. Não é o qualquer coisa que eu entrego para o Senhor. Então essa foi uma das primeiras passagens que me ensinou que o meu coração importava, que na hora de ofertar a minha intenção importava, que Deus não recebia de qualquer forma, de qualquer maneira ou qualquer oferta. A palavra, os versículos que a gente leu fala que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. E não se agradou de Caim e da sua oferta. Não era simplesmente o que eles estavam ofertando. Era a eles, era o coração deles, a honra que eles estavam entregando para o Senhor ali naquele momento. Né? Eu chego antes da oferta que eu estou entregando para o Senhor. O meu coração chega antes da oferta que eu estou entregando para o Senhor. É a isso que o Senhor está atento. Então, não é por obrigação, é por honra, é por fé. Quando a gente vai lá em Hebreus 11, Abel é citado entre os heróis da fé. Hebreus 11:4 fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala.
Abel entregou para o Senhor uma oferta mais excelente. Abel entregou para o Senhor uma oferta que honraria o Senhor. Caim entregou uma oferta para o Senhor. Abel entregou a oferta. Abel entregou das primícias do seu trabalho. Mas não é exatamente sobre oferta que eu quero falar com vocês essa manhã, porque há uns dias atrás esses versículos têm queimado no meu coração de uma forma um pouco diferente. E não que seja contra essa verdade que eu acabei de falar para vocês. Isso ainda é uma verdade no meu coração. Mas o Senhor me fez ver alguns outros pontos com outros olhos, que é o que eu queria dividir com vocês essa manhã. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Eles tinham trabalhos diferentes, funções diferentes, responsabilidades diferentes. Cada um tinha ali a sua missão, aonde eles estavam. E eu creio que ambos, dentro das suas funções, dentro das suas responsabilidades, eles tinham a bênção do Senhor dentro daquilo que eles faziam. Porque os versículos que a gente lê fala que, dado certo tempo, eles oferecem uma oferta para o Senhor. Então a gente não lê que Abel tinha e Caim não tinha. Que Abel tinha para ofertar para o Senhor e a Caim não tinha. Ou que um tinha pouco e o outro tinha muito. Eles tinham funções, e dentro das suas funções, dado um certo tempo, eles foram ofertar ao Senhor. Então, creio eu que ambos tinham ali para ofertar para o Senhor. Ambos tinham a bênção do Senhor dentro daquilo que eles tinham a responsabilidade e a função de fazer. Abel como pastor de ovelhas, e assim ele ofertou. Caim como agricultor, e assim ele também oferta ao Senhor. Então, o Senhor abençoou os dois. Os dois tinham algo para ofertar ao Senhor. A diferença aqui não está no que Deus entrega para eles. Está no que eles entregam de volta para Deus. A diferença aqui não está no Senhor para eles. A diferença está deles para o Senhor. O coração deles para o Senhor. Abel oferta das primícias do seu rebanho com prioridade. Ele entrega o melhor. Ele entrega com honra. Caim entrega o que dá. Caim entrega o que está na frente. Caim entrega o que está ali. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a gente essa manhã é: o que a gente está entregando para o Senhor? De acordo com o que o Senhor colocou na sua mão, o que você tem entregado para Ele de volta? O que você tem entregado para o Senhor com o ministério que Ele deu na sua mão? O que você tem entregado para o Senhor com a família que Ele deu na sua mão? O que você tem entregado para o Senhor com o trabalho que Ele deu na sua mão? O que você tem entregado para o Senhor com tudo que Ele tem dado nas suas mãos? O que você tem entregado para o reino de Deus com os dons e talentos que o Senhor entregou na sua mão? Esses dias eu estava trocando figurinha com a pastora Dani e a gente estava conversando. E em dado momento ela falava assim para mim: Gi, Deus te deu muitos dons e talentos. Deus te deu muitos dons e talentos. Porque aqui a gente brinca que a Gi é bombril, que a Gi é multiuso, que a Gi prega, que a Gi canta, que a Gi está na mídia. E a pastora brincava comigo, a pastora falava para mim: Gi, Deus te deu muitos dons e talentos. E eu fiquei com essa frase dela ecoando na minha cabeça. Porque eu falei para o Senhor: o que eu estou fazendo com todos esses dons e talentos que o Senhor me deu? O que eu estou entregando para o Senhor com todos esses dons e talentos que Ele me deu? No que eu estou acrescentando no reino com todos esses dons e talentos que o Senhor me deu? A pastora Dani aqui pregou sobre e comentou sobre o João ter evangelizado no ponto de ônibus. Eu falei para ela, Dani, o que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor entregou na minha mão? O que eu estou entregando de volta para o Senhor com os dons e talentos que Ele colocou na minha mão? O Senhor tem abençoado a todos, o Senhor tem entregado a todos. Mas qual tem sido a nossa resposta para Deus? Qual tem sido a nossa resposta para o Senhor diante daquilo que Ele nos deu, diante daquilo que já é nosso, diante daquilo que já está nas nossas mãos? Pastora Dani agora de manhã falou sobre priorizar Jesus.
O pastor veio aqui e falou sobre que a nossa oferta alcance almas. Eu estou mesmo vivendo por um propósito maior? Eu estou mesmo entregando com excelência igual o Abel fez? Ou eu estou entregando igual Caim? Eu estou entregando o que dá. Eu estou entregando o que tem na minha frente. Hoje vai assim mesmo. Hoje vai esse aqui mesmo. Hoje vai desse jeito aqui mesmo. Porque o nosso relacionamento com Deus não é sobre o que o Deus faz por nós. É sobre o que nós fazemos com o que Ele faz por nós. É sobre o nosso nível de entrega com o que Ele já fez por nós. O que a gente está fazendo? Qual tem sido a nossa resposta para o Senhor? A gente tem uma frase que a gente fala muito no meio pentecostal, principalmente no Ministério de Louvor, e não só aqui, departamentos, grupo de irmãs, mocidade. Pode até parecer um clichê, mas eu creio que é uma verdade do nosso coração, e a gente vive repetindo assim: porque a gente está fazendo para Deus. Mas a gente não faz para o homem, a gente faz para Deus. Não está fazendo para o homem, está fazendo para Deus. Eu creio de coração que é uma verdade. A gente realmente está fazendo para Deus. Mas Caim também estava. Caim também estava fazendo para Deus. Caim também estava ofertando ao Senhor. Caim não estava entregando oferta para o homem. Caim não estava entregando uma oferta para Abel. Caim estava ofertando a Deus. Mas estava fazendo o mínimo. Estava fazendo de qualquer jeito. Estava entregando qualquer coisa. Então sim, amém, glória a Deus. A gente não está aqui fazendo para o homem. A gente está aqui fazendo para Deus. Mas com que excelência? Com que nível de excelência? O que eu estou entregando para o Senhor? Eu estou fazendo para Deus, amém. Mas o que eu estou fazendo para Deus? O que eu estou entregando para o Senhor? Eu estou entregando o meu melhor? Eu estou entregando a minha primícia? Eu estou entregando com honra? Eu estou entregando com fidelidade? Eu estou honrando o Senhor com aquilo que Ele colocou na minha mão? Ou eu estou fazendo para Deus, mas eu estou só fazendo. Eu estou indo empurrada, eu estou fazendo porque tem que ir, eu estou indo no ensaio porque estão me obrigando, eu estou nos cultos porque o pastor me chamou a atenção, porque eu faltei 3 cultos seguidos, o pastor me ligou, eu estou fazendo de qualquer jeito. Eu estou fazendo para Deus. Amém. Mas a que custo? De que forma? Você está contente com o que você está entregando para o Senhor? É com excelência o que você está entregando para o Senhor? É de coração o que você está entregando para o Senhor? Qual que é o nível de excelência no que a gente está entregando para Deus? Em Mateus 25 conta uma parábola. Jesus conta uma parábola dos 10 talentos. E Jesus está contando sobre um homem que ele está se retirando da terra dele, e aí ele chama os servos dele para dividir os bens. A um servo ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, a um ele dá 1 talento. E quando ele volta, ele pergunta o que aqueles servos fizeram. Quem recebeu 5 talentos, usou 5 talentos para negociar e conseguir mais 5 talentos. Quem tinha 2 talentos, usou o que tinha para negociar e conseguiu mais 2 talentos. Quem tinha 1 talento, enterrou, deixou lá, ficou com medo, falou, quando ele voltar, vou entregar esse mesmo talento para ele. Quando esse homem volta, quem recebeu os 5 talentos, usou aquilo que tinha, fez aquilo frutificar, fez aquilo multiplicar, é chamado de servo bom e fiel. Quem tinha 2 talentos e usou aquilo que tinha e fez aquilo frutificar e fez aquilo multiplicar, é chamado de servo bom e fiel. Quem tinha 1 talento, podia ter sido chamado de servo bom e fiel também. Porque não é sobre o quanto nós temos. Não é sobre quantidade. Não é se eu recebi 5 ou se eu recebi 1. É o que eu faço com aquilo que eu recebi.
é o que eu faço com aquilo que Deus me deu. Então não é sobre a quantidade. Quem recebeu um talento não foi chamado de servo bom e fiel, não foi porque ele só tinha um talento. Foi o que ele fez com esse um talento. Podia ter sido o que tinha 5. Se de igual forma ele tivesse agido daquele jeito. Não é sobre quanto eu tenho. Não é sobre quantidade. É sobre o que eu faço com aquilo que eu tenho. Porque o nível de entrega e fidelidade ao Senhor não está relacionado ao quanto eu recebo, mas o que eu faço com o que eu recebo. Então se você falar, mas eu não tenho tantos dons e talentos, mas o que você tem? O que você tem nas suas mãos? O que o Senhor entregou nas suas mãos? E o que você está fazendo com isso? O Evangelho de Jesus, escrito por Marcos e por Lucas, conta a história da viúva pobre. E é uma história que diversas vezes a gente já ouviu ela aqui no ofertório. Através da pastora, através do Samuel. A gente sempre ouve essa historinha. De Jesus observando as pessoas, lançando o dinheiro na arca do tesouro. E vem essa pobre viúva e ela lança apenas 2 moedinhas. E Jesus fala, ela foi a quem mais entregou. Porque os outros estão entregando do que sobra. E ela está entregando tudo que ela tem. E ela está entregando o seu sustento. Não é sobre quantidade. É a qualidade do que a gente tem entregado para Deus. Não é sobre quantos cultos você vem. Não é sobre quantas vezes ao dia você ora. É sobre a sua qualidade no relacionamento com o Senhor. Se você pode estar aqui todos os cultos, glória a Deus. Se você pode estar aqui de quinta e um culto de domingo, glória a Deus. Se você pode não estar, irmão, aí é uma escolha sua. Aí já é o seu nível de entrega ao Senhor. Mas se você não pode, e você está aqui sempre que pode, entregando o seu melhor ao Senhor, entregando com excelência ao Senhor. Mas não é quantidade. A gente não está numa corrida para ver quem vem mais culto durante a semana. A gente não recebe uma premiação aqui por quem não faltou. Jesus não está procurando aqueles que não faltam. E no final do ano a gente vai receber uma premiação do Senhor. O Senhor vai dar um carro para aquele que não faltou o ano todinho. Queria dizer para vocês, só o pastor Jay vai ganhar o carro. Mas não é sobre isso. É sobre não entregar para o Senhor só o que sobra. É sobre não entregar para o Senhor só o tempo que me sobra durante o dia. Porque eu sou muito atarefada. Porque eu tenho muita coisa para fazer. E aí o tempo que sobra, eu oro um pouquinho e... Senhor, obrigado por esse dia, amém, até amanhã. É sobre não entregar para o Senhor o tempo que me sobra. É sobre não entregar para o Senhor qualquer oferta. É sobre não entregar para o Senhor de qualquer jeito. É excelência. Não é a quantidade, é o meu coração. Não é o que eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho. É a forma como eu tenho honrado o Senhor. Qual tem sido o nosso nível de entrega? Que você saia daqui essa manhã com isso no coração. O que eu tenho feito com o que o Senhor tem entregado na minha mão. E não como uma acusação, amor. Não como uma acusação. Mas que a gente saia daqui com sede de entregar o melhor para o Senhor. Que a gente saia daqui com sede de entregar com excelência para o Senhor. Com tudo que a gente tem, com tudo que a gente pode. Com o que a gente tem agora. Faça com o que você tem agora. Agora eu só tenho isso. Agora eu só posso isso. Agora só dá desse jeito. Faça com excelência. A viúva pobre só tinha 2 moedinhas. Há quem só tinha 2 talentos. Mas usou o que tinha. Mas entregou o que tinha. Mas fez com excelência com o que tinha. Que a gente
Não tenha um coração igual Caim. Ah, estou fazendo para Deus, mas vou fazer isso aqui mesmo. Ah, eu estou cantando para Deus, mas eu vou cantar desse jeito aqui mesmo. Ah, eu estou indo na igreja por causa do Senhor, não é por causa dos irmãos. Mas como tem vindo o seu coração? Como tem sido o seu culto ao Senhor? Como você tem entregado isso ao Senhor? Quanto tempo você tem priorizado o Senhor? Quanto tempo você tem passado com o Senhor? E não é sobre quantidade, mas o tempo que você entrega ao Senhor, o tempo que você passa com o Senhor. Está entregando o seu coração com excelência? Está priorizando o Senhor? Está arrancando as distrações? Está tirando aquilo que te distancia do Senhor? Está tirando aquilo que não glorifica o nome do Senhor? A nossa entrega precisa ser com excelência. A nossa entrega ela precisa ser por fé. A nossa entrega ela precisa ser por honra. A nossa entrega ela precisa ser por completo. Eu espero que o Senhor tenha falado com você essa manhã, assim como Ele falou comigo. Porque eu me questionei. Senhor, o que eu estou fazendo com esses dons e talentos que o Senhor me deu? Eu quero fazer mais. Eu quero poder alcançar mais. Eu quero poder avançar mais. Eu quero poder caminhar mais com o Senhor. Eu quero poder conhecer mais o Senhor e fazê-lo conhecido. Se eu posso entregar mais, eu vou entregar mais. Se eu posso entregar o melhor, eu vou entregar o melhor. Se eu posso entregar o meu melhor tempo para o Senhor, eu vou entregar o meu melhor tempo para o Senhor. Que a gente tenha essa sede, que a gente anseie o melhor com o Senhor, entregar o melhor para o Senhor. Você recebe isso no seu coração? Glória a Deus. Queria convidar você a se levantar, nós vamos orar. Eu já falei que a igreja só deve gostar quando o pastor Jerry me coloca para pregar, porque eu falo pouquinho. Mas eu prefiro ser objetiva e fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque entendi também que não é sobre o tempo que eu fico aqui falando, mas entregar aquilo que o Senhor me entregou. Entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, se eu conseguir entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração em 5 minutos para vocês, eu vou entregar em 5 minutos. Se eu precisar de 30, eu vou usar os 30. Mas eu prefiro ser fiel ao Senhor e entregar somente aquilo que Ele ministrou em mim. Eu espero que você tenha sido alcançado por essa palavra, que você tenha entendido essa palavra com o coração, assim como eu guardei no meu, que você saia daqui querendo fazer mais, alcançar mais, que você saia daqui querendo entregar com excelência para o Senhor. Que a gente saia daqui um pouquinho mais parecido com Cristo. Amém?